Bom, gente, então vamos compartilhar aqui os slides que eu passei para vocês. Peço perdão por ter avisado um pouquinho mais tarde, mas o slide é o mesmo que nós trabalhamos na semana passada. Então vamos lá, gente. O slide é o mesmo, tá, gente? Que nós trabalhamos na semana passada, que é a Lei Geral dos Gases Perfeita, que são as transformações gasosas, que é a transformação isotérmica, isométrica e isobárica, ok? Essas aqui são as atividades que nós vamos fazer, certo? Para que você possa entender. Começando aqui, por exemplo, aqui, ó. Nessa primeira questão, um sistema de pistão contendo um gás mostrado na figura, sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente sem o atrito. Encontra-se um objeto através de uma chapa de aquecimento. É possível fornecer calor ao gás e, com o auxílio de um manômetro, medir sua pressão a partir de diferentes valores de calor fornecido. Considerando o sistema como hermético, o objeto elevou-se em valores H, como mostrado na figura. Então, repara só que ele sofreu bem aqui, ó, um aquecimento, e quando ele sofre esse aquecimento, esse gás ele se expande e levanta esse objeto. Imagine que isso seja uma bomba de bicicleta. Então eu aqueci bem aqui essa chapa e ela cresceu. Repara bem aqui, ó, esse aqui é o calor fornecido, né? Até aqui uma reta V e aqui uma reta M. Essas retas bem aqui, ó, aqui é o calor fornecido e aqui é a altura que o objeto ele cresceu, ok? Que ele subiu, perdão. Foram estudadas separadamente quantidades equimolares de dois diferentes gases. Então, esse aqui é o gás M e esse aqui é o gás V. Repara que o gás M, ele precisou de menos calor para sofrer variação na altura, enquanto que o gás V, ele precisou de mais calor, mas variou pouco a altura. Então, o V precisou de mais calor para variar menos a altura, enquanto que o gás M, ele variou mais a altura, mas precisou de pouco calor, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só trocar aqui o laser. A diferença de comportamento dos gases no experimento decorre no fato de o gás M em relação ao V apresentar. Será que o gás M ele vai ter maior pressão? É isso que o gráfico está dizendo, que o gás M ele precisou de mais pressão? Será que a massa molecular dele é menor? Na letra C, será que o gás C ele sofreu maior compressibilidade? Ó, repara só, maior pressão e maior compressibilidade é parecido, né? Letra D, menor energia de ativação. Esse gás M aqui, ele precisou de menor energia de ativação. Ou será que ele teve menor capacidade calorífica para variar a altura? Repara só, qual é a letra que vocês marcariam? Qual a letra que vocês marcariam aí? O gás M precisou de menos, calor. Foi isso que aconteceu, o gás M precisou de menos calor. Tá aqui, ó, menos calor e variou mais a altura, né, como foi dito. Então é a letra E, ok? A letra correta é a letra E. Bom, então vamos lá. Para o estudo da relação entre pressão e volume, o ar pode ser aprisionado em uma seringa
hipodérmica, com a ponta vedada. Pesos e massas conhecidas são então colocadas sobre o êmbolo da seringa e os correspondentes volumes do gás são anotados. Com base nessas informações, aponte a única hipótese que é fisicamente consistente para descrever a relação entre pressão e volume no gás da seringa. Então, repara só, vamos tentar entender o que aconteceu bem aqui nesse texto, mas antes vamos analisar aqui essas alternativas. Na letra A, ele diz que pressão mais volume é constante. Gente, na lei geral dos gases perfeitos, isso não existe. Na lei geral, é só isso aqui, ó. É o pervertido. Quem é que é pervertido? Quem é pervertido é o povo. É o povo que não é de Deus. É o povo torto. Então tá aí o povo torto. E aqui, ó. P0 é pressão inicial, V0 é volume inicial, T0 é a temperatura inicial. Se a pressão é constante, a transformação é isobárica, fica V dividido por T. Se a transformação é isométrica, eu corto os volumes, né, que é o mesmo volume, vai sobrar o PT e o potô, né, que é a pressão e a temperatura. Se a transformação é isotérmica, eu corto as temperaturas, vai sobrar pressão vezes volume, o povo PV. Bom, o povo pervertido. Repara só, o que vai acontecer? Não existe na lei geral dos gases perfeito pressão mais volume, nem pressão menos volume. O que vai existir? A única coisa que vai existir é que ou a pressão pode ser constante, né? Não existe também, ó, volume igual a constante vezes a pressão. Essa pressão está multiplicando, passa para lá dividindo. Volume dividido pela pressão. O volume não pode ser dividido pela pressão. O volume, ele é multiplicado com a pressão. Então, aqui, ó. Então, não pode ser nem a A, nem a B e nem a D. Vai eliminar elas. Ou pode ser que a pressão seja constante, ou pode ser que P, pressão vezes o volume, seja constante. Bom, vamos olhar então, qual será? Será que a pressão é constante? Lembrando que pressão constante é essa alternativa aqui, quer dizer que ela é deixa eu ver se eu consigo escrever, isobárica. Ela é isobárica na letra C. Mas será que ela é isobárica mesmo? E na letra E, repara que a pressão vezes o volume, eles são constantes. Quem é que é pressão vezes o volume? Ó, se eu pego essa temperatura está dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando. Então, quem vai estar bem aqui constante é a própria temperatura. Então, na letra E, a transformação é, se a temperatura é constante, na letra E, em que eu tenho pressão e volume variando, mas o produto delas, que é a temperatura, é constante. Então, pressão e volume na letra E são... Na letra E, pressão e volume variam, mas a temperatura ela é o quê? Constante. Então, na letra E é isotérmica, na letra C é isobárica. Na letra C, pressão constante isobárica. Na letra E, temperatura constante isotérmica, pressão e volume variam. E o produto de pressão e volume, que é constante. Vamos lá, então. Qual a letra vocês marcariam? E aí? Tenho aqui. São então colocados sobre o êmbrus, na seringa, correspondentes aos volumes do gás, são anotados. Com base nessa... Vamos ver aqui o texto. O ar pode ser aprisionado em uma seringa hipodérmica com a ponta vedada. Então, eu vou tampar a ponta. Pesos e massas conhecidos são então colocados sobre o êmbolo da seringa. Ou seja, se eu coloco um peso na seringa, eu já sei que vai variar o volume. Não é mais isométrica, porque vai variar o volume. O que vai acontecer?
Com base nessas informações, aponte o que acontece. Quando você coloca um peso numa seringa, o volume vai diminuir e a pressão vai aumentar. Ou seja, o que vai acontecer? Se eu estou dizendo que nesse texto que você leu, que a pressão e o volume estão variando, o volume diminuindo e pressão aumentando, só vai me restar a isotérmica, temperatura constante. Se a temperatura é constante, olha o que vai acontecer. Eu corto as temperaturas, só vai ter pressão e volume variando, produto de pressão e volume. E esse produto vai ser o quê? Constante. Tanto para o início quanto para o fim, eles vão ser o quê? Eles serão constantes. Muito bem. Então, qual é a letra? A letra certa é a letra certa é a letra E. Ok? Vamos lá, então. Vamos continuar. Outra questão. Analise as seguintes afirmativas a respeito dos tipos de transformações de mudança de estado de um gás. Vamos ver. Número 1. Em uma transformação isocórica. O que é isocórica? Vem de coros. Coros significa volume. Então, isocórica, iso é igual, mesmo volume. Eu posso chamar de isocórica, eu posso chamar de isométrica e também eu posso chamar de isovolumétrica. A número 1 está correta. Número 2, em uma transformação isobárica, a pressão de um gás é constante. Bárica vem de baros, iso é igual, então eu tenho pressão constante. Então, se a pressão é constante, a número 2 também está correta. E na número 3, transformação isotérmica, a temperatura é constante, também está correta. Iso é igual, térmica é temperatura, então também está correta. Se você olha para a alternativa, você já elimina a A, a B, a D e a E. Só vai sobrar qual, gente? A C. Então, obrigatoriamente, a 4 tem que estar certa. Vamos ver. Em uma transformação adiabática, variam o volume, a pressão e a temperatura. Com relação às 4 afirmativas acima, podemos dizer, bom, gente, transformação adiabática, ele está dizendo que vai variar os 3, o volume, a pressão e a temperatura. Bom, por quê? Porque adiabática significa dizer que não há trocas de calor. Então, pode variar os 3, sim. Tá bom? Pode variar tranquilamente os 3, porque eu só não tenho trocas de calor. Por exemplo, uma garrafa térmica. Bom, o que isso quer dizer? Que a alternativa correta é a letra C. A letra C é a alternativa correta. Bom, numa outra questão, essa daqui é o balão. Repara que o balão ele sobe por quê? Porque o gás aquecido ali, você aquece o gás e aquele gás aquecido, ele vai aumentar o volume, tanto que o balão infla, ele expande, há uma expansão. E se há essa expansão, aquele gás se torna menos denso e o balão sobe. Por que o balão sobe? Porque o gás expande, as moléculas se afastam e aquele gás se torna menos denso. Com o aumento de volume, diminui a densidade. Bom, se um balão de propaganda cheio de gás hélio ao nível do mar ocupa um volume de 250 ml. Nesse caso, o gás hélio, ele por natureza, ele já é leve, ele já é menos denso. Se o volume após o lançamento numa altitude de 3.000 metros, admitindo-se que a temperatura tenha se mantido constante. Então, lembrando que se a temperatura é constante, a transformação é isotérmica. Então, eu corto as temperaturas. Se é isotérmica, a equação será essa aqui, ó.
O povo PV. Será o povo PV. Ou seja, pressão vezes o volume. Pressão vezes o volume. Pressão e volume variam, né, do início e o fim, mas o seu produto se mantém constante, que é a temperatura. Bom, lembrando aqui que no momento ele falou de aquecimento nessa questão, é um outro tipo de gás, é um gás hélio. Ele está dizendo que nesse caso a temperatura se manteve constante. A única coisa que vai variar é a pressão e o volume. Quando o balão chega a 3.000 metros, o que vai acontecer lá? Lá em cima, a pressão vai aumentar ou a pressão vai diminuir? Lá em cima, o gás é rarefeito, quase não tem oxigênio. Então, o que vai acontecer do início para o fim? Para o final, a pressão vai diminuir em relação ao inicial. Se a pressão diminui, pressão e volume são inversamente proporcionais. O volume vai aumentar. Ou seja, o gás vai se expandir da mesma forma. Então, olha só. Se a pressão lá em cima diminui, o volume obrigatoriamente tem que aumentar. Então, vamos lá. Letra A. Se o volume após o lançamento... Seu volume será... O volume vai aumentar ou vai diminuir? Não pode permanecer constante, nem a C nem a D pode ser. O volume vai ser maior. Então, vai ser ou letra A, ou letra B, ou letra... perdão. Ou é a B, ou é a E. Também não pode ser a A, porque o volume lá não vai diminuir. Gente, muita gente pensa que lá em cima o gás murcha, o balão murcha e ele cai. Não, gente. Lá em cima, pode até estourar. Por quê? Porque o gás, o balão, ele infla. Aonde que o volume do gás ia diminuir é se você colocasse ele dentro de uma piscina. Se você pega esse gás e coloca dentro de uma piscina ou dentro de um oceano, quanto mais você coloca no fundo, a gente pode até fazer essas experiências. Quando você pega um balão e coloca no fundo, o balão, ele o quê? Ele contrai. Por que ele contrai? Porque o oceano, a piscina, começa a pressionar aquele balão, então ele contrai lá dentro, porque aumenta a pressão. É por isso que muitos mergulhadores morrem quando eles vão caçar lagosta no oceano, porque os seus órgãos são contraídos com o aumento da pressão. Mas lá em cima é o inverso. A pressão vai diminuir e o volume vai o quê? Aumentar, tá bom? O volume vai aumentar. Então, só pode ser a B ou E. Então, gente, lembrando que pressão e volume são inversamente proporcionais. Você pode até fazer essa experiência aí entre si. Pegue a sua bochecha e aperte ela. Repara que quando tu aperta, tu está diminuindo o volume e aumentando a pressão. Pressão e volume são inversamente proporcional, né? Então tá aí, apertou a bochecha, aumentou a pressão, porque diminuiu o volume, ó. Diminuiu o volume. Né? Aposto que muitos estão fazendo isso aí. Pergunto para vocês. A alternativa correta, então, é a letra B. Muita gente pensa que lá em cima a pressão aumenta. Não, gente, tem pouco oxigênio. A pressão vai diminuir. Letra B. Duas amostras iguais, de igual massa de um mesmo gás, foram submetidas ao seguinte teste, a temperatura constante. Gente, qual foi o cara que disse que a temperatura seria constante? Repara só. Eu tenho bem aqui 5 sacos de areia, agora tenho 10 sacos de areia. Os 10 sacos de areia diminuiu o volume e aumentou a pressão desse gás. Olha quanto é que o gás passou. Está 50 atm, passou para 100 atm, aumentou a pressão, mas o volume diminuiu. De 10 litros passou a ter 5 litros. Quem falou que a temperatura constante foi quem? Bora ver.
Será que foi Boyle? Será que foi Gay-Lussac? Será que foi Avogadro? Será que foi Prost? Ou será que foi Lavoisier que disse que a temperatura seria constante? Vamos ver aqui? Qual será que eu posso dizer que a temperatura é constante? Está aqui. Foi o rapaz. Será que foi Gay ou será que foi o Boyle? Boyle, perdão. Vamos ver aqui, olha só. Foi o Boyle Mariotti. Olha aí o cara aí, acertou. Tá aqui, ó. Foi o Boyle, ó. O Boyle que disse que a pressão seria constante, variando a pressão e o volume. Foi esse rapaz, né? Gay-Lussac disse que quem seria constante seria o volume. Então não vão confundir aí os cientistas belíssimos que já desde aquela época tiravam selfies, né? Estão vendo aí? Eu acho eles lindos, esses cientistas, né? Todo cientista bonito. Vamos ver então aqui, então é letra, deixa eu colocar aqui a canetinha para vocês, né? É o Boyle, letra A. É o Boyle que disse que a temperatura seria constante, transformação isotérmica. Na outra aqui, nas lições iniciais do curso de mergulho com equipamento autônomo, cilindro de ar comprimido, os alunos são instruídos a voltarem lentamente à superfície, sem prender a respiração, em hipótese alguma, a fim de permitir que ocorra gradativamente a decompressão. O aprisionamento do ar nos pulmões pode ser fatal para um mergulhador durante a subida, pois, nesse caso, a transformação sofrida pelo ar nos pulmões é o quê? Gente, o que você leu no texto? Quando o mergulhador sobe, ele é auxiliado que ele continue respirando, que ele não pode prender a respiração dele. Ele continue respirando, porque isso pode ser fatal. Lá embaixo, a pressão era muito grande. E quando ele sobe, a pressão vai o quê? Diminuindo. Se a pressão vai diminuindo, quanto mais ele sobe, a pressão vai diminuindo, o volume vai aumentando dos órgãos dele e do pulmão dele. Então, quando ele sobe, o volume vai aumentando. E isso, ele precisa, então, manter oxigênio naquele pulmão que está aumentando. Ou seja, para que não ocorra, né, essa falta de ar. Então, ele precisa manter o oxigênio, o volume que está aumentando no seu pulmão, né, sempre preenchido. Bom, nesse caso aí, o que aconteceu, né, com esse mergulhador? Lembrando que vai alterar a pressão e vai alterar o volume. Qual é a transformação que varia a pressão e o volume? Qual é? Isotérmica. Por que é isotérmica? Porque se pressão e volume é constante, a temperatura é constante. Perdão. Se pressão e volume estão variando, o produto pressão e volume é constante, pressão e volume variam e a temperatura é constante. Nesse caso aí, letra C, isotérmica, temperatura é constante, com o aumento da pressão do ar. A única que tem, ou será que é a letra D, com o aumento do volume do ar? Qual é a isotérmica que vocês marcariam aí? Lembrando que o mergulhador, ele está subindo e ocorre uma decompressão, não é uma pressão. Olha só a palavra bem aqui, ó, descompressão, olha só, olha a pegadinha. Muita gente aqui nessa prova, que foi até uma prova que eu passei para os meus alunos, muita gente marcou, um mergulhador vai aumentar a pressão, marcava a letra C. Não, gente, ocorre uma descompressão. Por quê? Porque o mergulhador está subindo. Então, ocorre na subida uma diminuição da pressão e o aumento do volume do ar. Então, é a letra D. Ó, uma pegadinha aí para vocês. É a letra D. Ocorre uma descompressão durante a subida. Uma outra questão aqui. Nos manuais de automóveis, na seção que trata da calibragem dos pneus, junto à pressão recomendada, encontramos as seguintes instruções.
Os pneus devem ser calibrados enquanto frios. Qual é o motivo da recomendação? Gente, o meu carro está muito tempo parado aí porque eu não saio de casa. Com certeza, aquele pneu que está ali parado, está ali na chuva, o que acontece com o pneu dele? O que vai acontecer? O volume vai diminuir ou será que o volume vai aumentar do pneu lá parado? O volume vai diminuir. Por quê? Porque está esfriando. Se está esfriando, se está diminuindo o volume, a pressão dele vai o quê? Vai diminuir. É isso que está acontecendo. E por que é aconselhado você colocar ele frio? Porque você vai colocar ele quando está numa baixa pressão e você vai colocar ele numa calibragem de pressão ali, né, ideal. Ou seja, se você calibrar o pneu quando o pneu estiver quente, ele vai estar com pressão, ele vai estar dilatado e ele vai te enganar. Quando chegar na tua casa, ele vai murchar. Então é melhor você colocar quando estiver frio para que ele cresça. Se você colocar quente, ele vai estar dilatado, o gás ali dentro vai estar dilatado e não vai ajudar muito, certo? Então vamos lá. Ao calibrarmos os pneus quentes com a pressão recomendada, ao esfriar a pressão, cairá os valores mais baixos que o recomendado. Se calibrarmos os pneus quentes com o ar à temperatura ambiente, podemos provocar rachadura nas rodas. Se calibrarmos os pneus ainda quentes, podemos levar vazamento de ar, porque a borracha estará dilatada. Se calibrarmos os pneus quentes com a pressão recomendada, quando os pneus esfriarem, a pressão ficará muito acima da recomendada, por causa da contração da borracha. Se calibrarmos o pneu frio, gastaremos menos ar para encher. E aí, gente? Qual é que vocês marcariam aí? Qual é que vocês marcariam? Vamos ler aqui novamente, para que a gente possa entender. Se calibrarmos os pneus quentes com a pressão recomendada, ao esfriar a pressão cairá a valores mais baixos que o recomendado. Pode ser essa? Pode. Mas vamos tentar interpretar o texto. Os pneus devem ser calibrados enquanto estiverem frios. Então você vai ter que seguir essa recomendação aqui. Se calibrarmos os pneus quentes a pressão recomendada, ao esfriar a pressão cairá a valores mais abaixo do recomendado. Se calibrarmos os pneus quentes com a temperatura ambiente, podemos provocar rachadura nas rodas. Será que a roda vai rachar? Essa roda, isso aqui que é a roda. Isso aqui é o pneu, isso aqui é a roda. Então, se você colocar quente, a roda vai rachar. Se calibrarmos os pneus ainda quentes, podemos levar vazamentos de ar, porque a borracha está dilatada. Então, vai vazar ar se tu colocar quente. Letra D. Se calibrarmos os pneus quentes com pressão recomendada, quando os pneus esfriarem, a pressão ficará muito acima da recomendada. Então, se o volume for quando esfriar, a pressão vai aumentar com tudo. Lá, tu tá na tua casa, de repente a pressão vai aumentar. Pô, esfriou o pneu, a pressão aumentou, estourou o pneu lá na tua casa. Será que é a letra D? Repara que a A e a D, elas só mudam duas coisas. Que a A está dizendo que a pressão vai ser baixa e a D está dizendo que a pressão vai ser alta. E a letra E, se calibrarmos os pneus frios, gastaremos menos ar para enchê-lo. Gente, qual é a letra? É a letra. Letra A, se calibrarmos o pneu quente, esfriar a pressão cairá a valores abaixo. Então, a pressão vai estar abaixo.
O pneu vai murchar, a pressão vai diminuir. Letra A. Outra questão, Regina estaciona seu carro, movido a gás natural. Eu não sei porque ainda não chegou isso aqui em Belém, né? Carro a gás. Ele é mais econômico, mas a gente tem que comprar essa ferramenta aí para o carro. Considere o gás no reservatório do carro, se comporta como o gás ideal. Assinale a alternativa, eu acho que aqui, porque aqui é muito quente, brincadeira, não sei. Assinale a alternativa, estou brincando, cujo gráfico melhor representa a pressão em função da temperatura do gás na situação descrita. Então, ele quer a pressão em função da temperatura na situação descrita. Gente, pressão e temperatura. Pressão e temperatura. São grandezas diretas ou são grandezas inversas? Poto é o poto. Gente, a minha letra sai assim como eu falei, eu escrevo com o dedo, tá, gente? Poto PT. Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, aumenta a temperatura. Exemplo, panela de pressão. Quando você aumenta a pressão na panela, você aumenta a temperatura, agilizando o cozimento. Se são diretamente proporcionais, se um aumenta, o outro aumenta. Então, você vai marcar um que seja reta, ou você vai marcar um que seja curva? Você vai marcar um que seja reta. A única que diz que a pressão e a temperatura variam é a letra D. É a única que diz que pressão e temperatura. Gente, aqui ele não está perguntando qual é a transformação que diz que a transformação que a pressão e a temperatura aumentam. No caso, o volume é constante, né? Se a pressão e a temperatura estão variando, o volume é constante. É a isométrica, né? É a isométrica. Quem falou isso? Será que foi Charles? Será que foi Gay-Lussac? Ou será que foi Boyle? Quem falou isso foi Gay-Lussac, né? Que a transformação é isométrica quando a pressão e a temperatura estão variando. Então, gente, para a gente finalizar aqui, né, essa questão, vamos fazer essa primeira questão aqui. Não sei se deu tempo de vocês fazerem essas questões aí, mas tá aí, acabei de resolver para vocês. Vocês podem enviar para mim do mesmo jeito, tá? Porque isso vai servir de participação. A galera que anotou, pelo menos eu quero ver aí quem é que está anotando, quem é que fez. Então, eu quero que você faça isso daí, tá? E a gravação vai chegar depois, porque eu ainda vou baixar essa gravação, então vocês, só com essa explicação que você vai conseguir fazer. Lembrando que essa atividade que eu estou fazendo aqui, eu só aceito, essa é hoje, tá, gente? É para hoje, que é a participação de hoje. Tenho aqui 0,5 mol de um gás, essa aqui é o número de mols que nós temos, 0,5. O volume é 0,1 metro cúbico, quando a temperatura passa a 300 Kelvin. Qual é a pressão do gás a 300 Kelvin? Ele dá essa constante dos gases, 8,3 joules por mol Kelvin. Qual é a fórmula que tu vai utilizar para fazer essa questão? Quero que você faça. Essa daqui, gente. É isso que todos estamos fazendo durante... Isso, P vezes V por vocês. Olha só o que a gente está fazendo agora nessa pandemia, para a gente conseguir escapar vivo. Por vocês, nunca rezei tanto. Por vocês, nunca rezei tanto, né? Então, vamos orar para que a gente possa, né, sobreviver. Por vocês, nunca rezei tanto. Ele quer saber essa pressão aqui, ó. Ele vai te dar o volume, te deu números de moléculas. Professor. Oi, diga. Professor? Pode falar. Já começou a aula de literatura faz um pouquinho de tempo. Tá bom, então. Então, mas tá aí, só para... Vai estar gravando aí, e aí é só essa daí para vocês fazerem, tá? Eu também estou mudando de sala, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Então tá.
Então, gente, basicamente é isso daí. A aula vai ficar gravada para vocês. Então, eu quero que vocês, né, façam essas questões aí. E Deus abençoe, tá? Fique com Deus. E a luz. Tchau. Qualquer dúvida, a gente está aí no PV para tirar aí todas as dúvidas, tá? Beijo, gente. Amo vocês. Tchau. Tchau, professor. Beijo. Tchau. Até mais.